Hello, tudo É. bem? Hello, people. Hello, people, tudo bem? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, boa tarde, daqui é boa tarde. Bom dia para vocês aí. 10 horas aqui no Brasil, aqui no Rio. Aí que horas são aí? Aqui são 4 4 da horas. Você está tarde. falando da... Biz, é... de onde você está falando mesmo? Eu nunca decoro o nome desses países. Nem, assim, né, para mim foi uma surpresa também. Bahrein, Bahrein, Bahrein. Bahrein. É Ó, pertinho aqui da Arábia Saudita. tá tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado meu convite e ajudar a minha comunidade aqui com mais de 40 anos, que está buscando saúde, um corpo legal, sem barriga, sabe? Com mais definição, mas principalmente ali um corpo Pode crer. sarado. E só para você entender um pouquinho esse conceito do corpo sarado, né, que muita gente faz confusão e associa o corpo sarado só com essa questão estética, né? O corpo Uhum. sarado, na minha percepção, na sua também, eu acredito, é muito mais do que só uma definição muscular, um corpo sem barriga. É um corpo saudável, é um corpo curado. Então a palavra sarado vem de curado, um corpo curado. Então o que a gente faz aqui, na verdade, é primeiro curar o seu corpo, tratar ele, cuidar dele, né, deixar ele sadio, saudável, e a partir daí o emagrecimento é uma consequência, né? Quando a gente começa a fazer melhores escolhas, tudo é consequência, porque a gente para de agredir. Porque, na verdade, o que, que é que tem causado essas alterações na Ó, gente? calma, calma. Sobrepeso, Já, obesidade. já Calma, vamos. é alimentação ruim, entende? Não vou falar detalhes, não, a gente vai falar mais profundo. Mas assim, se a gente muda isso e passa a comer próprio para a nossa espécie, pronto. É isso que eu queria resumir. Vamos Entendeu? começar do começo. Para a Vamos. galera que talvez não te conheça ainda, tá? Eu sou seu fã, porque a gente leva um estilo de vida muito parecido, te acompanho já há algum tempo, né? Enfim, aprendi muito com você. Então, se Ah, que apresenta um delícia. pouquinho, Bizzy, para minha galera aqui. Quem que é Bizzy? Você mora onde? O que você faz da vida, mulher? Conta Então, aí. eu sou nutricionista há um tempinho já, é, e antes de ser nutricionista eu era atleta. Eu resolvi ser nutricionista depois que eu já estava competindo e tal. Eu fui atleta de culturismo, né? Dentro do culturismo tinha categoria, né? Fitness, depois eu passei a ser body fitness até o final. Fiquei 7 anos competindo, competi várias vezes. Você está me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Ah, tá. Competi várias vezes e nessa época que eu estava competindo, eu me interessei pela nutrição. Aconteceu a nutrição na minha vida, na verdade eu me interessei pela educação física, mas aí caiu no meu colo na nutrição e eu falei, pô, vamos fazer esse negócio porque eu acho que é mais interessante do que a educação física para meu conceito naquela época, meu gosto, tá? É lógico, cada um tem a sua preferência. E aí eu falei, nossa, esse negócio é muito legal, eu quero estudar isso. E entrei na faculdade, foi minha segunda faculdade já. Fiz a nutrição clínica, né, que a gente sai da faculdade formado em nutrição clínica. E aí, daí eu fui para... Fiz a especialização logo em seguida em nutrição esportiva, porque eu era da área, eu era atleta e tal. E meu público todo eram pessoas praticantes de atividade física. Então, alguém que queria baixar um pouquinho o percentual de gordura, ou então ganhar uma massa magra. Ou os dois ao mesmo tempo, mas era essa galera de, de mudança de shape, mudar a composição corporal. O E lado estético, aí, né? Olhando só pro estético, né? parte estética, porque assim, até então a gente achava que estava todo mundo saudável, que estava todo mundo no peso normal, que sim, uns 5 quilinhos que tem que emagrecer, uns 4, 3, essas coisinhas assim. E foi meu público assim durante muito tempo. E depois de um certo tempo, eu caiu no meu colo de novo. Apareceu a low carb e eu falei assim, gente, o que é isso? Na verdade, nem foi a low carb, foi a paleo. Aí eu falei, que esse povo falando essas coisas, eu não entendi nada. Eu falei, não aprendi nada disso na faculdade. Que é isso? Aí comecei a estudar, né? Fui pro blog do Souto, estudar, livro, comprar livro. E aí, buf, a cabeça explodiu, mudei totalmente meu modo de meu olhar para o paciente, porque aí eu passei a me sentir necessária para o indivíduo.
E aí a nutrição, a profissão nutricionista veio como se fosse assim, algo que eu estava me sentindo mais realizada. Quando eu comecei a tratar as pessoas. Que aí é o pessoal que está com realmente sobrepeso, com obesidade, que tem dificuldade, está com compulsão, está no vício, está todo inflamado, está com o intestino ruim, está com o estômago, não está funcionando direito, um monte de problema, dor aqui, dor ali, menstruação atrasada, SOP, fígado gorduroso. Então essa galera toda quebradinha, né? A gente ajuda com alimentação. E aí eu me senti, né? Aí eu me especializei em nutrição low carb para a saúde e para o esporte, que foi quando eu fiz a primeira pós que teve no Brasil, que foi em Viçosa, eu fiz e até dei uma aula para minha turma, que foi na área da nutrição esportiva. A gente ficou 1 ano e pouco estudando lá em Viçosa. Foi muito legal. Conheci muita gente boa, fiz muitas amizades, pessoas que guardam no meu coração para sempre. E foi assim. Então, eu sou nutricionista esportivo também e tenho um olhar hoje mais especial para a parte de comidas baixas em carboidrato, porque a maioria das pessoas, por causa do que acontece hoje, né? As pessoas estão comendo muito carbo puro, não tem nem nutriente. Então, a gente sabe que uma boa parte da onde está vindo os problemas é da parte da alimentação e é nessa história de diluir, né, a proteína e deixar a dieta muito rica em carboidrato, sendo que, né, nem é essencial esse macronutriente. Então, assim, esse sou eu. Fiquei muito tempo competindo. 28 anos de treinamento eu tenho. 28 anos. Foram 21 direto, sem parar, na musculação. E aí, quando eu interrompi, eu fui direto para o CrossFit. E só na pandemia que eu fiquei lá e cá, mais na musculação do que no CrossFit, porque não estava dando para mim aqui, porque a pandemia ocorreu, eu já estava aqui nesse país. E aí, mas hoje eu estou no CrossFit. Legal. Sabe o que acontece? Eu vejo bastante com meus alunos, falando de uma forma geral, eu acredito que a gente, quase todo mundo sabe, né, os bons pilares para ter mais saúde, mas eu vejo uma dificuldade muito grande de começar, de dar o primeiro passo, de ter consistência dentro de um processo mais saudável, dentro de uma rotina, dentro de hábitos mais saudáveis, né? Então, o grande lance que eu todo dia falo aqui na internet é essa questão de você conseguir facilitar a vida para o teu paciente, para o teu aluno, enfim, para as pessoas de uma forma geral. Então, o que a gente traz aqui é falar que hoje, para ter saúde, é muito mais do que você só olhar, né, para o exercício físico, só olhar para... Vou te dar um exemplo. Eu tenho já mais de 15 anos formado já. No começo da minha carreira, Bis, eu achava... Eu tinha uma crença limitante muito grande de achar que só exercício físico já era o suficiente para dar saúde, para emagrecer, para fazer aquela pessoa ter mais, né, longevidade. E o passar do tempo, eu percebi que não é assim. Então a gente começou a estudar e ver que exercício físico é só um pilar, existem outros pilares importantes também. E eu fui buscar, comecei a perceber que eu parei de ter resultado, comecei a entrar no famoso efeito platô, eu e também os meus alunos, a gente não conseguia mais ganhar massa muscular, não conseguia mais emagrecer, não conseguia ter os mesmos resultados que a gente tinha quando a gente tinha 20, 30 anos, e a gente teve que buscar coisas novas aqui. Então, eu que a gente vai falar bastante sobre isso, que vai ser que vai ser o grande tema dessa live, que além do sono, a gente cuidar do estresse, mas também cuidar dessa questão da nossa saúde metabólica, né? E aí que está a grande causa dos grandes problemas, né? E a obesidade é um deles. Então vamos falar bastante sobre isso, essa questão, tanto que a gente tem que olhar para aquilo que a gente está comendo, não só para a gente emagrecer, definir, ter um corpo legal, mesmo depois dos 40 anos, mas também para você ter saúde, pô, para você cuidar dos seus filhos, né? Por que não brincar com os seus netos, mas brincar com saúde, com energia, com disposição, namorar melhor, enfim. O negócio que acontece,
A gente consegue hoje envelhecer, chegar a uma certa idade, uns 70, 80 anos, mas a maioria dessas pessoas que estão chegando nessa faixa de idade estão chegando doentes. E é o que eu mais ouvia no meu consultório, porque eu faço um questionário, pergunto um monte de coisa. Aí, quando eu falo assim, histórico familiar de doença, a pessoa assim, meu avô tem não sei o quê, mas é porque ele está velho. Não, não é porque ele está velho. Envelhecendo não é sinal de doença, né, de adoecer. Então, ficou comum. As pessoas acham que, porque envelheceram, é normal ter diabetes, é normal ter Alzheimer, é normal ter algum problema. Mas não é, gente, não é normal. O normal é você chegar na fase, né, na melhor idade e ter condições de fazer, lógico, porque conforme a tua idade, condições de fazer muitas coisas, de ir e vir sozinho, de levantar, de sentar, de tomar seu próprio banho, né, de dar uma voltinha, de dançar. É lógico que você não vai dançar com a mesma habilidade que você tinha 20, mas se você consegue dançar com 80, com 90 anos. Então, e isso depende de toda a tua história, tudo que você vem expondo esse corpo, né? Então, o que aconteceu conosco em relação a isso? A gente foi se dando, a gente tirou todos os desconfortos da nossa vida que nos tornavam mais fortes, fomos nos acomodando cada vez mais, nos trazendo mais conforto, muito mais conforto. É elevador, é carro na porta, você dormir numa caminha fofinha, no ar-condicionado, você tem telefone, fica... o sol aparece, você corre para a sombra, anda com protetor solar, bota um guarda-sol, está sempre se escondendo do sol. A gente tirou tudo que era natural do ser humano, porque nós somos animais que vivíamos no meio, né, da natureza, expostos a várias intempéries. A gente tinha o sol exposto na nossa pele a uma parte do tempo, a gente tinha que andar descalço, sabe, muitos quilômetros, a gente tinha que caçar o nosso próprio alimento, se a gente quisesse se manter vivo. Não, era tudo, né, mais difícil. É lógico que eu não estou falando que é ruim a gente ter se dado conforto, mas a gente se deu conforto demais. Hoje a gente tem que criar desconfortos voluntários para que a gente se fortaleça. Um desconforto voluntário é o exercício físico. Um desconforto voluntário é o exercício físico. Você põe o corpo para levantar uma carga que ele não aguenta muito, no intuito de fazer com que ele responda a esta carga, aumentando de tamanho para ele suportar essa demanda que você está impondo. Outro desconforto voluntário é pular a refeição. Ficar sem comer. Hoje as pessoas comem desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, né? Isso se não acordar no meio da noite para comer mais, porque elas são descompensadas. E nunca na história da humanidade as pessoas comeram tantas vezes e tanto. Eu acho que o maior problema hoje em termos de saúde é falta de jejum. Falta de ficar um tempo sem comer, porque as pessoas estão ingerindo, e pior que não é alimento que elas estão ingerindo, elas estão comendo produtos comestíveis e o dia todo. Só que o corpo continua pedindo. Por quê? Por que continua com fome? Por que eu não faço uma refeição e fico satisfeita? Porque você não está entregando o que ele está precisando. Todos os animais, né, no planeta, eles precisam se alimentar, extrair do meio, né, matéria e energia para manter esse corpo vivo e funcionando, né, manter o corpinho funcionando perfeitamente. Só que a gente, né, estragou um monte de coisa. Primeiro que a nossa história na ciência foi péssima. Um monte de evidência científica que não tinha evidência nenhuma. E virou a verdade absoluta. Que gordura faz mal, a gordura animal. Aí as pessoas param de comer gordura, mas automaticamente pararam de comer a proteína. E com isso, sobrou só o quê? Carboidrato. E se fosse carboidrato natural, verduras, legumes e frutas, estava tudo bem ainda.
Mas o que as pessoas focaram? Nas farinhas, nos açúcares e ainda no refinado, no óleo vegetal refinado inflamatório. Então, as pessoas combinaram tudo que tem de pior, né, de produto comestível e estão consumindo isso. Aí cheio de corantes, sabores artificiais, aditivos químicos, conservantes, etc., estabilizantes. E aí estão comendo tudo farinha do mesmo saco, porque ali acho que uns 80% das coisas que são comestíveis dentro de um supermercado é uma mistura de cereais. É trigo, arroz, milho e soja. Né? E grãos, são grãos. As pessoas estão comendo grãos. E grãos, eles só vieram para a nossa história, desde que existimos, né, como hominídeos na face da Terra, 2,5 milhões de anos. Só veio existir na era neolítica, quando acabou a paleolítica, que foi na época da agricultura, tem 10 mil, 12 mil anos atrás, sei lá. E aí a partir de então, a gente passou a plantar, a se estabelecer, né, a não ser mais os nômades e tal, se estabelecer e ter a nossa própria terra, plantar e ter nossos animais. A gente plantava nossas comidinhas, nossas verduras e tal, essas coisas, mas a gente passou a plantar grãos para alimentar os animais, para que eles consumissem e engordassem e a gente abatesse e comesse. Então, essas coisas foram feitas para engorda. Milho é feito para engordar, a gente bota isso para porco, né? Esses grãos, esses farelos são feitos para engordar realmente. E ainda, para os animais ainda vão com farelinho, com casquinha, essas coisas. Para nós, a gente tira tudo que tem um pouquinho assim de nutriente no meio daquilo ali, deixa mais puro, torna farinha, vira só uma bolota de amido. Amido, gente, nada mais é do que um monte de glicose ligadinha uma na outra. Então as pessoas estão comendo glicose pura. E assim, pura que eu falo assim, o que tem de macronutriente nisso? Carbo, né? Amido, que digerido vira glicose. A gente não absorve amido. Ah, mas que é amido, não é açúcar. Mesma coisa, gente. Porque a gente não vai absorver amido. Nosso intestino ele precisa chegar lá num formato que vá passar na barreira intestinal para ir para o corrente sanguínea ser distribuído para os nossos tecidos. Aquilo ali só vai passar se tiver micromoléculas, entende? Se tiver monossacarídeos. Então, o amido não vai passar. Nem lactose passa, que é um disacarídeo. Né? Tem que quebrar ali para ficar galactose e glicose. Então, assim, a glicose, o amido vai virar glicose antes de ser absorvido. Qualquer amido que a pessoa esteja comendo precisa virar glicose primeiro. As pessoas não entra isso na cabeça delas. Então, assim, para que eu vou comer esse monte de carboidrato, sendo que eu nem preciso? Nós temos, na nossa dieta, nós temos 3 macronutrientes. O carboidrato, a proteína e a gordura. Ok? Desses 3, existem na proteína os aminoácidos essenciais e na gordura os ácidos graxos essenciais, os ômegas. No carboidrato, não tem nada de essencial. Okay? O que tem no carboidrato é vitaminas e minerais, por exemplo, nas verduras, legumes e frutas, tem nas carnes também. Ok? Nas fontes de proteína. E aí, não estou falando que você não possa comer verduras, legumes e frutas. Até, né, você não deve, assim, não é obrigatório, mas faz parte da dieta humana, nós somos onívoros. Então, a gente caçava, pescava e coletava. Dependendo da região onde esses povos moravam, tinha mais uma coisa e menos da outra. Mas, por exemplo, os povos tropicais, eles tinham uma variedade maior dessas partes vegetais. Mas nos polos, por exemplo, dificilmente, sei lá, poucos meses no ano que tem algum tipo de vegetação. Então, eles ficam mais nos animais. 8, 9 meses do ano, só animais eles comem. Então, então, a gente teve como base a comida que a gente chama comida de verdade. O que você fala comida de verdade? Existe comida de mentira? Tem um monte de comida de mentira, que foi nós humanos que inventamos.
A gente pegou os grãos dos animais, refinamos aquilo ali, criamos, misturamos com aditivos, sabores artificiais, coisas altamente que aumentassem a palatabilidade para ficar interessante, para que as pessoas consumam. Mas de nutriente importante não tem ali. Então, dos 3 macronutrientes, o único que não é essencial é o carboidrato. E por que ele virou a base da nossa dieta? Você pega né, as orientações nutricionais das últimos 50 anos para cá, é base de pirâmide, carboidrato. Ué, mas por que eu preciso de comer esse tanto de carboidrato se ele nem é essencial? A gente não precisa de glicose para o cérebro, precisa de glicose para fazer reações. Ok, mas meu corpo produz. Ele não é essencial porque eu não preciso consumi-lo. Ele é importante para o meu corpo? É importante. Tanto é que eu não dependo da comida. E meu próprio corpo produz. Entende? Igual a outros aminoácidos, meu corpo também produz. Os não essenciais. E os essenciais precisam vir da dieta, por isso que eles são essenciais. Entende? Então, os aminoácidos essenciais e os ácidos graxos essenciais. Então, a gente tem algumas gorduras também que nosso corpo produz. Então, mas esses têm que vir da dieta. E estão encontrados principalmente nos alimentos de origem animal. E esses alimentos são os mais ricos em nutrientes. A gente fala que eles têm a maior densidade nutricional. Ou seja, tem uma quantidade concentrada numa porção, né? Uma quantidade mais concentrada de nutrientes importantes, vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, tudo o que precisa vir do meio para a gente ingerir e manter esse corpo funcionando. Tá tudo ali, tá? O resto é complemento. Então, assim, eu vou comer umas verduras, legumes e frutas juntos com minhas proteínas animais, beleza. Eu falo proteína porque as pessoas já entendem o que significa, mas seriam carnes e ovos, tá? Principalmente. E carnes, quando eu falo, são animais inteiro, você pode comer qualquer parte, tá? Tanto do focinho ao rabo, o que te interessar, o que você conseguir ter receita para fazer, pode fazer, tá? Então, é o que nossos povos faziam, eles comiam até o tutano, eles começaram a ter ferramentas para abrir os ossos e consumir o tutano, eles, né, tinham acesso ao sangue dos animais e consumiam. Então, eles extraíam o máximo que eles podiam dos animais, porque ali havia realmente uma nutrição muito importante para nós. E aí, o que a gente fez? A gente inventou um monte de tranqueira do que não é essencial, diluiu a proteína da dieta quando a gente culpou a gordura como vilã, a gordura natural presente, né, nos animais. E é uma gordura semelhante à nossa, no nosso corpo. Porque o colesterol vai entupir as artérias. Tá, mas se o colesterol fosse algo ruim, por que ele está tão presente no meu organismo e por que meu próprio organismo produz? Sabe? 80%, 70%, 80% do meu colesterol eu mesmo produzo. Todos nós somos assim. E a maior parte do meu cérebro é composto de colesterol. Eu preciso do colesterol para fazer meus hormônios sexuais. Eu preciso do colesterol para ativar a vitamina D. Eu preciso do colesterol para formar todas as membranas das minhas células. Por que raio de acho isso ia ser ruim para nós? Entende? Então, quando a gente culpou a gordura como vilã, que entupia as artérias, blá, 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 o que a gente começou a fazer? A gente começou a diminuir o consumo das fontes de proteína. A gente diminuiu os animais, porque na natureza a proteína não está isolada, ela está associada, né, à gordura. Então, quando diminui a gordura presente nos animais, a gente também parou de comer carne. Porque carne faz mal. A carne vermelha, não sei o quê. A carne tem colesterol. Não pode comer camarão porque tem colesterol. Não pode comer... Não sei o quê. Aí paramos de comer os animais, diminuir. A pessoa come uma vez na semana a carne vermelha, nas outras mais peixe, é isso que é indicação, né? Como se o peixe tivesse uma gordura diferente. Enfim, mas aí o que acontece? A gente diminuiu o consumo dos animais, diluiu a dieta de proteína, que é onde tinha maior nutrição e é onde tinha saciedade. E aí a gente ficou desnutrido e faminto. Então a gente tem hoje na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, obeso e desnutrido. Ele não está ingerindo nutrientes importantes e está com excesso de calorias. Hoje a gente está em toxicidade energética. Consumo excessivo de energia pura,
sem ter associado essa caloria, essa energia. Quando a gente fala energia, a gente fala de calorias também. Quando a gente está ingerindo essas calorias, elas precisam vir associadas a nutrientes importantes, essenciais. Agora, se essa caloria tiver pobre em nutriente, ela está me dando mais de uma coisa que eu não preciso, principalmente se eu tiver com um monte de energia estocada. Se eu estou com um monte de caloria estocada, por que diacho eu vou focar em comer caloria? Um monte de energia. Eu preciso comer o mínimo possível disso e mais do que é essencial para a minha vida. Aí eu equilibro tudo, aí tudo volta a estabilizar. A saciedade aumenta, a fome diminui, a compulsão vai embora, os hormônios começam a equilibrar, tudo começa a entrar nos eixos. Você dorme melhor, você acorda mais disposto. Por quê? Porque você está comendo o que é específico para a sua espécie. Todos os animais têm a sua alimentação específica. E nós deveríamos comer o que é próprio para humanos. E não estamos comendo. Nós estamos comendo coisas que a gente inventou de uns tempos para cá, um monte de coisa de caloria sem nutriente, e aí a gente está engordando, só engordando e desequilibrando todo um sistema que é lindo. Nosso corpo é maravilhoso. Se você der tempo para ele, ele faz a autocura. Antigamente era muito usado o jejum para tratamento de patologias, várias patologias. E hoje essa ferramenta, graças a Deus, tem sido bem divulgada. Bem divulgada, sim, bastante divulgada. Que às vezes a mídia dá as mancadas dela, né? Saem umas reportagens aí, nada a ver, a gente tem que ficar explicando para todo mundo de novo. Gente, não é nada disso, essa mídia, né, tal. E todo mundo que já experimentou o jejum alguma vez na vida, né? Não experimentar um dia, praticou o jejum, sabe dos benefícios, sentiu na própria pele. Não precisa você, né, ficar, ai, mas será? Gente, eu fiz, eu faço, eu vivo assim. A minha vida é essa, sabe? Eu não preciso comer o tempo inteiro. Tem gente que 6 refeições no dia, 7 refeições no dia. Ai, mas eu não vou na nutricionista não, porque dá muito trabalho. Ela vai mandar eu comer 7 vezes no dia. Entende? E isso é real. Ainda tem nutricionista que atende e faz exatamente isso. Põe a pessoa para comer o tempo inteiro. Só que se você somar tudo que a pessoa está comendo, em termos de nutriente, tá pobre. Às vezes, se ela fizer 2 refeições no dia, se ela focar no que é mais nutritivo, ela vai estar muito mais nutrida. Bom, presta atenção. Você pega 2 pessoas. Uma faz 6 refeições no dia. Ela acorda, é o básico do brasileiro padrão hoje. Acorda, come um pãozinho de sal com margarina e um cafezinho com açúcar. Aí vai trabalhar. Chega lá no trabalho, dá metade da manhã assim, começa a barriga dar uma ruída, come uns biscoitinhos, porque na empresa, toda empresa tem um potinho de biscoito, né? Que é biscoitinho, creme cracker, alguma coisa assim. Come os biscoitinhos, com café de novo e açúcar. Aí vai pro almoço, self-service. Aí um monte de carbo. Vai lá, arroz, macarrão, lasanha, essas coisas todas assim, uns enroladinhos, um salgadinho e um pedacinho de carne. E aí bota uma folha de alface, uma rodela de tomate para dizer que tem um verde e aí come aquilo. Quando bota, tem gente que nem se preocupa. E um copo de suco com açúcar, né? Ou refrigerante, açúcar puro. E aí vai para tarde, a empresa lá passa dando um pãozinho com margarina e um cafezinho com leite e açúcar. E aí à noite chega em casa, não vou jantar não, porque jantar engorda. Aí a pessoa prefere comer um sanduíche, faz um pão, ou então mete um miojo na panela e come aquele miojão, porque é 3 minutos para fazer, né? E aí pronto. Não é que a maioria das pessoas come isso? Não é que a maioria das pessoas come. É leve. E não vou comer carne à noite não, porque carne pesa. Aí a pessoa vai e se alimentou assim. Essa pessoa, a segunda pessoa, ela acorda de manhã, tá sem fome, então sem fome não se come, por que vai comer? Não estou em fome. Ela acordou de manhã, tomou lá um cafezinho puro, que
a gente nem conta, é como se estivesse bebendo água em termos calóricos, então não fez refeição nenhuma. E aí foi trabalhar, chegou lá, assim, né, ficou lá atarefado, deu a hora do almoço, foi almoçar. Aí, bastante carne no prato, frango, um pedaço de coxa, sobrecoxa, era self-service com churrasco. Botou lá umas picanhas, um pedaço de queijo, e aí umas folhas lá, uns vegetais, um brócolis, um couve-flor, beleza. Comeu isso, e aí voltou a trabalhar. À tarde nada, porque eu não estava com fome, comeu bastante na hora do almoço. Chegou à noite em casa, deu uma fominha, foi lá, pegou um steak, vamos fazer assim, um steak grande, um filezão, botou lá na airfryer enquanto foi tomar banho, voltou, estava pronto, colocou ali umas folhas que estavam lavadas já e comeu. Beleza. Qual dessas... às vezes um ovo, dois, assim, cozido que já estava na geladeira, para ser mais rápido. Qual dessas duas pessoas você acha que ingeriu maior quantidade de nutrientes? Vou perguntar para a galera aqui, né? Ó, Ei, doutora Regina. Ó, a doutora Regina tá aí, a gente fez uma live essa semana maravilhosa. Ó, muito engraçado isso, você tá contando o jeito certo e o jeito errado aqui, né? Então, são dois casos, né? São dois casos diferentes. Quem é a pessoa que está ingerindo a maior quantidade de nutrientes? Exato. A primeira pessoa consumiu um volume muito maior, né? A segunda consumiu um volume o dia todo. Só para a galera entender aqui. Elas estão assim, eu preciso comer. Mas por que você precisa comer? Não, é que eu tenho que comer, que eu tenho que comer. Aí eu falei assim, a pessoa não sabe. Ela sabe que ela botou na cabeça que ela tem que comer, porque ela aprendeu isso, tá? Desde pequenininha tem que comer, tem que comer. Mas nunca se perguntou por que tem que comer. Tem que comer, por quê? Porque tem que ficar nutrido. Mas cadê o nutriente, gente? Ninguém se pergunta sobre isso, sabe? Cadê o nutriente? Por que você está ingerindo? Você acha que isso aí que você está ingerindo, seu corpo está precisando disso? É disso que ele está precisando? Você acha que isso que você está ingerindo vai te ajudar em alguma coisa? Tem alguma função dentro do teu organismo benéfica? Sabe? E não se questionar em relação a isso. É absurdo, gente. Porque é lata de lixo esse corpo agora, gente. Você fica tacando qualquer coisa pra dentro. Legal. Aí a pessoa entendeu. A primeira pessoa tá... Se ela se alimentou, a primeira opção ali, acordou de manhã, né? Você citou os exemplos aí, bebeu um suquinho, um leite, um pão, e saiu, almoçou muito arroz, batata frita, botou só um pouquinho de carne, no meio da tarde comeu um biscoitinho, enfim. É o exemplo da primeira pessoa. Mas o que acontece no corpo dessa pessoa? Né? O que vai fazer aqui, o que aquilo vai gerar no corpo dela? Agora vamos falar do físico já, né? O que acontece no corpo dela quando ela se mantém durante um período, ou talvez toda uma vida, se alimentando dessa forma. E depois, vamos citar primeiro essa pessoa, depois vamos citar, se uma pessoa leva uma alimentação mais saudável, o que acontece no corpo dela? Mas se você quiser entender um pouco isso, vamos lá. Tem algumas nuances aí dessa pergunta em relação ao corpo, porque eu posso falar esteticamente o que está acontecendo e também internamente, né, na parte de saúde dessa pessoa. Vamos falar mas assim, esteticamente falando, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela consumindo essas coisas que não são próprias para a espécie dela, ela vai sofrer agressões, porque esse monte de glicose, primeiro, assim, muita glicose no sangue, gente, é tóxico, tá? Tanto que o corpo ele dá preferência para usar, preferência não é porque ele prefira, é porque ele precisa eliminar, ele precisa gastar aquilo que faz mal para ele, aquela quantidade. É igual quando você bebe álcool, ele vai dar preferência para o uso do álcool primeiro, depois para a glicose, para depois para as outras coisas. Então, ele vai dar preferência a usar essa glicose peraí. E colocar glicose. Isso é muito importante que você falou agora. Muito importante para as pessoas entenderem. A pessoa saiu à noite, no sábado à noite, na sexta-feira à noite, tomou todas, vai treinar no outro dia de manhã. O corpo é tão inteligente, nosso corpo é tão sábio que esse álcool ainda está ali, né, na corrente sanguínea. Aí ele faz o quê?
Vamos eliminar o que está estragando a gente primeiro aqui. Então ele é capaz de pegar esse álcool, transformar esse álcool em energia para eliminar ele, para depois passar, digamos, para É, uma segunda fonte de energia. o excesso de álcool, na verdade, ele vai virar triglicerídeo, né? E vai aumentar ácido úrico, vai estar formando gordura no fígado, essas coisas todas que acontecem com o excesso de frutose, das pessoas que comem muito açúcar. Mesmo o caminho metabólico, tá? É lógico que o álcool ainda tem umas outras partes dele que são piores, mas é muito semelhante. E a gente fala que a frutose, o açúcar é o álcool das crianças, porque a resposta em termos de agressões assim é bem semelhante. Não só a parte de gordura no fígado e tal, mas também relacionado a vício, essas coisas assim. Enfim, bora lá. Então, o Vamos que lá. vai acontecer esteticamente? Essa pessoa com esse monte de glicose, para a gente dar um caminho para essa glicose, a gente precisa de insulina, que é um hormônio que a gente produz no pâncreas toda vez que chega glicose na corrente sanguínea. Tá? Quando chega aminoácidos também, mas principalmente glicose, porque é a hora que ela sobe mais, essa insulina. Então, subiu glicose no sangue, subiu muito, vai produzir muita glicose, muita insulina. Subiu muita glicose, vai produzir um monte de insulina, essa insulina vai fazer o papel dela, que é arrastar toda essa glicose para dentro da célula e vai, né, diminuir no sangue. Só que a gente está varrendo a sujeira para debaixo do tapete, ela sai do sangue, mas vai para dentro da célula. E se a célula estiver cheia, a célula, onde que a gente estoca glicose? A gente, na forma de glicogênio no tecido muscular. A pessoa já não treina, quase não tem tecido muscular, já não tem muito lugar de estoque. Mas assim, ela já não gasta esse estoque, né, normalmente, com atividade, não faz atividade física e tal. E esse estoque vai encher rápido porque ela está comendo o tempo inteiro, tá? E aí, esse excesso, quando chegar a glicose de novo, não tem lugar para botar. Ela vai transformar isso em triglicerídeo e vai armazenar nos adipócitos, que são as nossas células de armazenamento de gordura, ok? E aí a gente vai aumentando essa gordura corporal com o tempo, de energia sobrando, vai armazenando. E ainda, para essas pessoas que engordam, tem um benefício, porque conseguem botar excesso de energia dentro da onde foi feito para ter gordura, onde foi feito para armazenar energia. Agora, tem gente que tem um limite de gordura corporal baixo, que ela não, esses que não engordam, eles têm pouco lugar para armazenar gordura. Então, rapidamente, esse número de células que ele tem, como é pequeno, essa célula não hipertrofia, igual em certas pessoas, e aí ele começa a criar resistência nessas células para que não entre mais glicose. E aí o que acontece com essa glicose? Ela vai ser acumulada na forma de gordura, sabe aonde? Nas vísceras, nos órgãos, no fígado. Então, é a gordura que está relacionada com um monte de patologia. Então, às vezes, a pessoa ela nem tem, fisicamente, olhando para ela, um sobrepeso, mas ela tem uma doença metabólica. Ela tem uma gordura no fígado, ela tem doença cardiovascular, ela tem diabetes, sem estar com obesidade ou sobrepeso. Isso pode acontecer. Então, essa pessoa vai armazenando aquilo ali. Esse excesso de glicose, além de mudar essa parte estética, porque a pessoa está ali engordando, está inflamando, ela demora mais para se recuperar de uma lesão, porque está sempre com uma inflamação aumentada, né, processo inflamatório estimulado. A microbiota dela está toda alterada, nociva, sabe? Uma microbiota mais que está acostumada com esse tipo de no alimento chegando. Então, é uma microbiota que ela não é padrão do ser humano. Assim. O ambiente está inflamado, microbiota toda alterada, adaptada a esse ambiente hostil. E quando você vem com um alimento que é saudável e tal, esse corpo nem consegue digerir ou absorver isso de forma eficiente. Você não come tal coisa que me faz mal, uma coisa que é natural, o corpo dela não está aceitando. Por quê? Porque quebrou, está consumindo coisas que são agressivas. Então, não só esse monte de glicose está fazendo essas alterações, mas o excesso de óleos vegetais, por exemplo, que em todos os lugares do planeta se faz comida com isso, dentro da sua casa, eu sei que não, mas assim, das pessoas normalmente, dentro de casa,
dentro, no self-service, na empresa onde você trabalha, se você come lá, eles fazem comida lá, vão fazer com óleo vegetal. Por quê? Porque é barato. Esse excesso de óleo vegetal, gente, ele acumula no nosso organismo, ele altera a função desses adipócitos, dessas células de gordura, dificultando a utilização dessa gordura como fonte de energia e aumentando a capacidade de armazenamento ali, entende? Então você começa a estocar e não conseguir usar como fonte de energia. Então você fica dependente de glicose. Por isso que a pessoa come o tempo inteiro. Ela está cheia de energia para gastar, mas não consegue usar. Está ali presa aquela gordura. E aí, fora isso, está inflamando a articulação, está inflamando o intestino, está inflamando parede de artéria, que é processo inflamatório na parede de artéria, que começa o processo de aterosclerose, a formação de uma placa. Não foi porque tinha colesterol passeando, é porque tem uma inflamação acontecendo e o colesterol e outras substâncias foram atraídas para aquela inflamação para tentar tratar essa inflamação, como se fosse um bombeiro no incêndio, tá? Então, se eu falar que todo incêndio tem bombeiro, a culpa é do bombeiro que está acontecendo no incêndio. É tipo isso que a gente fala com colesterol. Mas não é. No caso, não tem só colesterol ali. Tem colágeno, tem células de defesa, células brancas, cálcio, outras coisas estão ali formando essa placa. E aumentando o tamanho dela para dentro da luz do vaso, e diminuindo a passagem de sangue ali. Enfim, então todo um processo. No cérebro também, isso vai quebrando. Por exemplo, o Alzheimer, ele é uma resistência à insulina, né, por causa do excesso de glicose, é uma resistência à insulina no cérebro. Então, se o cérebro ele ele precisa de glicose, principalmente dessa pessoa que está comendo carboidrato o tempo inteiro, que a gente sabe que é uma pessoa cetoadaptada, que ela come uma dieta baixíssima em carboidrato, ela consegue fazer um terceiro combustível, que são os corpos cetônicos, e usar como fonte de energia. E o cérebro consegue usar os corpos cetônicos como fonte de energia. Ele não consegue usar gordura, mas esses corpos cetônicos vêm do metabolismo da gordura. Então, ele faz esse terceiro combustível, se necessário, dependendo do padrão da dieta da pessoa. A insulina tem que estar baixa para isso acontecer. Como a pessoa está comendo carbo o tempo inteiro, o corpo dela todo depende de glicose. Está ensinado, a gordura não consegue usar, está bloqueada, e ele está ali só dependendo do que está chegando o tempo inteiro, porque tudo que chega é armazenado, tudo que chega é direcionado para armazenamento. Não tem energia circulando, mantendo essa pessoa estável. E a insulina forçando essa glicose no sangue para cair toda hora. Por isso que as pessoas têm. Eu preciso comer, estou passando mal. A cada 2, 3 horas a pessoa precisa comer. Porque a insulina alta o tempo inteiro, glicose está saindo do sangue. Está sendo enfiada para dentro de célula forçado. E aí vai caindo no sangue, cai. Glicose do sangue é o quê? Hipoglicemia. A pessoa tem uma hipo causada pelas escolhas que ela vem fazendo. Tá? Como que sai desse ciclo? Invertendo tudo. Para que esse monte de tranqueira de refinado, primeira coisa, passar a comer mais alimentos íntegros, né? Principalmente nesta ordem de importância. Animais, né? Carnes, ovos, lácteos para quem tolera, verduras, legumes e frutas. É esta a escala de importância. Então, nisso você consegue montar um prato com a proporção do que é mais importante para o que é menos importante. Você vai diminuindo, né, para que você consiga consumir, fazer uma refeição e nela você dê um tiro certo. Eu falo, você vai na mira, você vai atingir o alvo, vai atingir o objetivo da alimentação, que a gente se alimenta para obter do meio matéria e energia para manter esse corpo funcionando. Então, quando você entrega para ele uma refeição muito rica em nutrientes, ele não vai querer comer mais vezes. Ele já atingiu o objetivo dele. E ele saciado, porque ele recebeu o que ele precisava, ele não continua buscando mais alimento. Os animais são assim, comeu, acabou, pronto. Não tem, agora eu quero uma sobremesa, agora eu quero, entende? Um suco, agora eu quero. Não existe isso. O animal sentou, comeu, foi embora, chega, acabou, fez o que tinha que fazer. Só nós que ficamos nessa doideira. Que aula, né? Mas a maior culpa é nossa.
É nossa, porque a gente inventou um monte de coisa. Entende? Se a gente consumisse, igual lá no passado, para fazer uma farinha, a gente tinha que ir lá moer, e a dificuldade danada. E quando fazia, não era todo dia, sabe? Ok. Mas hoje a pessoa come trigo da hora que acorda, da hora que vai dormir. Tudo dela tem trigo. Ela come de manhã biscoito, ela come uma coxinha, ela come o pão o tempo todo. Quando não é pão, é bolo, é muffin, é um waffle, é uma tranqueirada danada, um monte de coisa. Tem coisa que você não sabe nem o que é. O que tem dentro? Não sei. É corante, sal e não sei, um monte de coisa que botaram aí, ficou crocante e salgadinho. Crocante e salgadinho, mas é o quê? Não sei. Que Ô, alimento Bis, que é? ó, Onde que você mas sabe, extrai isso da natureza? Bis, mas sabe o que eu vejo bastante, que é legal a gente falar aqui? Que assim, a gente tá falando do jeito certo aí, pô, para você ter mais saúde, conquistar um corpo legal e tal. Essa seria o que você citou agora, seria o ideal. Mas para a pessoa que nunca fez isso, a pessoa que hoje ela não consegue enxergar isso, não está no radar dela isso é muito novo para muita gente Sim, aqui, né? Então, assim, qual que seria o primeiro passo, assim? Porque muita gente, primeira coisa, associa, quando a pessoa a gente fala assim, pô, vamos se alimentar melhor? Vamos baixar um pouco esse carboidrato. Uma pessoa leiga, ela associa isso a passar fome. Não, eu vou ter que comer menos, vou ter que comer. dieta sofrimento. Vou comer o quê? Dieta restrição, dieta Se eu sofrimento. fizer low carb, eu fizer uma cetogênica, eu vou comer o quê? Nem vem com isso, que eu não quero passar fome. É É, legal o, você. Eu quero é, eu falar exatamente sobre isso. Você não tem que passar fome. A gente não, quebrar é um pelo pouco contrário. isso, né? É você parar de passar fome. O certo, você vai parar de passar fome, Passar porque fome. você está... Na verdade, as pessoas elas não têm fome. Isso não é fome. Isso é urgência em normalizar a glicemia. Por quê? Porque eu tenho uma insulina alta, forçando essa glicemia para baixo o tempo todo, fazendo essa pessoa ter déficit de glicose no sangue, que precisa ter uma quantidade circulando para manter o cérebro nutrido. Se começa a baixar, o cérebro, opa, vou desligar esse corpo, porque essa glicose é minha. Então, vamos desligar todas as funções e poupar essa glicose, porque ela é minha. Eu preciso para eu sobreviver. Então, o cérebro faz você... primeiro, ele te avisa, dando sintomas. Você não atendendo, ele faz você desmaiar, se cair muito. E aí, o que acontece? Sabe quanto de glicose nós temos circulando no nosso sangue? 4 gramas. Uma colherinha de chá. A pessoa come, ela põe de açúcar nas coisas dela, o dia todo. As bebidas açucaradas é um dos maiores responsáveis pela obesidade na população hoje. São bebidas açucaradas, elas estão bebendo açúcar o dia todo, né? Então, bebida açucarada, estou falando refrigerante, Gatorade, Red os Bull. suquinhos de caixinha, Red Bull, esses negócios energéticos. O dia todo as pessoas bebem essas coisas, latinhas, milhões de Pedro, latinhas e garrafinhas. Mas o que a mas, pessoa Bise, precisa fazer? eu quero saber, Vamos lá. Bise, eu quero É, entrar nesse mundo também. Eu estou meio perdido o aqui. que eu faço? Por onde E eu vou? eu Primeiro preciso. passo. Primeiro passo. Primeiro passo que eu preciso entender é que esses alimentos não são bons para mim, pelo menos enquanto eu quiser ter sucesso. Primeiro passo a consciência. É saber que industrializados, refinados, essas coisas de pacotinhos coloridos, cheios de ingredientes, não são alimentos. Então, onde que eu tenho que focar? Onde que eu tenho que focar? No que é específico para a nossa espécie. O que a gente comia, os nossos antepassados comiam? Caça, pesca e coleta. Que você vai achar no açougue, na peixaria e no quilão, e na feira. É isso, basicamente isso. Tira açúcar da vida, gente, isso não acrescenta nada, sabe? Tira esse monte de farinhada, tira esse monte de pacotinho, biscoitinho, bolachinha. O que eu vou comer? Tá com fome? Vai lá, bota no prato carne, verdura, um legume que você gosta, come aqui. Saciou? Ótimo. Só vai comer de novo quando der fome de novo. Se você botou bastante carninha no prato, você vai ter fome tão cedo. Não vai ter fome tão cedo.
Ah, mas e se for de manhã, eu não consigo comer carne? Olha, se tiver com fome mesmo, até carne você come. Mas bora lá. Vamos nos enjoar. Vamos nos enjoar. Faz um ovo mexido, um ovo pochê, um ovo mole, que é aquele que você come com a colherinha, sabe? Faz um omelete com cebola, tomate, bacon, sabe? Um omelete com cebolinha. Faz lá um omeletão. Faz uma panqueca com ovo, banana, sei lá. Tem coisas que são, né, naturais. Você tem que estar focado na proteína, que é onde tem maior quantidade de nutrientes. Então, ovos, não são 2 ovos, gente. 3, 4 ovos. Não é um pedacinho de carne, é 2, 3, 4 bife. É o que saciar. Encheu o barrigão? Pronto. Saciou? Vai viver a vida, vai fazer suas coisas, vai trabalhar, vai arrumar a casa, vai fazer suas coisas que você tem que fazer, vai resolver seus problemas. Esquece comer, esquece comer. Beleza, mas tem um Quando a negócio fome importante aparecer aqui, de pera. novo... Ó, Ah, a gente não pesa comida, a gente não conta calorias, a gente come aquilo que é o suficiente pra gente. A gente já sabe estabelecer isso, a gente tem essa sensibilidade já, e a gente sabe a quantidade que a gente tem que comer, e a gente alimenta aquilo, se alimenta através daqueles alimentos. Mas para quem está começando, Bise, não consegue ela vai entender achar o qual é a ponto. quantidade É. Ela vai achar ideal o para ponto, cada refeição. Dá a sua visão em relação a isso. O quanto que eu Mas preciso assim, colocar no meu prato aqui, ó, quanto tem aqui de comida para eu comer? Vai ser mais ou menos? Qual que seria o ideal? olhando para o teu prato, ele não pode ter menos fontes de animais do que de vegetais. Não, porque a prioridade, aonde tem mais nutriente, é na parte dos animais. Primeira coisa, gente, o que você está encontrando nos animais é semelhante ao que tem no seu corpo. Nossas células, elas são constituídas do que a gente come, ok? Então, você é realmente o que você come. Se você está consumindo muito óleo, as membranas das suas células vão alterar. Por isso que altera funções de adipócitos, essas coisas. Porque passa a constituir mais essa gordura ruim na membrana da célula do que a outra. Então, se os animais têm uma constituição semelhante a nós, tem tudo ali, tá? Então, eles são importantes ter na nossa dieta, é o principal. Não tem verdura, tá tudo bem. Você pode comer sem verdura, mas sem animais não pode. Por quê? Porque vai chegar a conta lá na frente. Olhou para o prato, a maior parte tem que ser de proteína, das fontes animais. E o resto é complemento. Se vai ter ou não vai ter, aí já é questão de se está prático para você, ou se faz muita falta ou não faz, se fez a feira, se não fez. Pelo teu gosto, vai variar aí, só para variar paladar, vai variar o seu cardápio. Agora, precisa? Não precisa. E aí é isso, deu fome de novo. Quando é fome de novo, você faz outro prato desse e acabou. Então, sim, entende que tem uma hierarquia, né, do que é mais importante para o que é menos importante. E você precisa respeitar isso, porque você tem que entregar para o teu corpo o que ele precisa. E aí, você entregando para ele o que ele precisa, os nutrientes importantes, né, o que constitui o teu corpo, ele vai se corrigir. Todas essas fome, essa falsa fome o tempo inteiro, esse monte de desequilíbrio hormonal, essa agressão no intestino, esses processos inflamatórios que estão ocorrendo, é lógico, depende do quanto essa pessoa acredita. Tem coisa que você não corrige mais, mas tem coisa que você consegue melhorar muito. Tem patologia que você reverte, você bota em remissão, na verdade, né? Porque se você volta a consumir as mesmas coisas, vai ter menos patologia de volta. Mas, mas eu gosto muito de comer tal coisa. Eu também gosto. Não é que eu não coma outras coisas, um doce de vez em quando, mas vocês precisam entender que isso não pode ser o seu dia a dia. Que isso é uma coisa eventual e que você não precisa ter dia do lixo, dia de comer tal coisa. Vai acontecer, porque eventualidades tem na vida de todo mundo. Eu vou ter uma viagem, vou com a família para um resort,
ou então eu tenho o casamento da minha melhor amiga, é a formatura da minha filha. Enfim, eventualidades vão existir. Você não precisa chegar lá e não participar de nada se você já está dentro de um padrão de vida saudável, comendo comidinha de verdade, só quando tem fome, focado na proteína. Entende? Uhum. Ô, Bia, beleza. Aí tá. Entendi que aqui, para eu me sentir ficar mais saudável, eu preciso baixar ali, né, o carboidrato, de alto índice glicêmico, principalmente. Legal, entendi isso. Mas isso tem alguma contraindicação? Uma pessoa que quer começar isso, tem gente que fala, mas Ed, eu tô diabético, eu posso fazer isso? Ed, Não, eu não pode tô não, deve. com alta, posso fazer isso? Ed, eu Deve. Por que, que a gestante, pessoa está com pressão alta? Porque ela está comendo desse existe? jeito. Pronto. Por Mas que, que ela está diabética? Porque ela está comendo desse jeito. Se ela não inverter isso, se ela não passar a comer mais nutrientes e menos energia, ela vai continuar piorando nessas patologias, porque tudo isso aí piora, tá? Uma coisa vai puxando a outra. Se ela não tem uma patologia, daqui a pouco ela vai ter duas. Se ela está tomando um remédio, ela vai 2, vai para 3, vai para 4. Aí começa a ficar cego, aí começa a circulação não ficar boa, aí perde o dedo, daqui a pouco tem que arrancar o pé fora. E aí a pessoa fica esquecida, daqui a pouco ela não sabe mais de nada, aí daqui a pouco nem fecha a boca mais, precisa dos outros para dar banho, para fazer as coisas. Cara, definha. O ser humano vai definhando. Por quê? Porque ele está se matando aos poucos. Entende? Ele não está dando. Por que a gente come? Por que a gente come? Para nutrir. E cadê o nutriente? Não tem. O que está sendo entregue, então, no lugar? Está sendo entregue para essa pessoa um monte de coisa que agride, que inflama, que desequilibra, que tira o controle da pessoa, que tira o foco, que faz ela ficar com preguiça, que faz ela não dormir direito. E é uma cascata de coisas que vão acontecendo junto. Aí ela fica estressada, aí ela passa a não dormir direito, aí dorme tarde, acorda cansado, aí aumenta o cortisol aumenta a liberação de glicose, aí aumenta mais ainda a resistência insulínica, aumenta a gordura visceral. Olha, aí os hormônios sexuais vão lá para o pé, o testosterona, por exemplo, no homem, aí disfunção erétil, aí um monte de outras coisas. Vício, a pessoa não consegue se controlar, não pode ver um pacote. Se ela não vê o fim daquilo ali, ela não sossega, ela vai lá, compra 3, 4, 5, 6, 7, esconde debaixo da cama, bota dentro da bolsa, bota na gaveta do escritório. Ela vira dependente químico, sabe? E ela tá ali cavando a própria cova todo dia, cada garfada que ela dá, cada escolha que ela dá, e ela não consegue sair daquilo, porque ela não tá vendo que tudo isso acontecendo. Ela vai se tocar, de vez em quando ela vai se arrumar para sair, que ela vai botar aquela roupa e fala, não cabe mais em mim, não feche. Ou quando ela vê uma foto no Natal com a família, ela fala assim, nossa, como é que eu tô? Nem acredito que eu tô assim. Ela não se vê, né, a coisa vai acontecendo. Então, assim, primeira coisa, parar de comer esse monte de industrializado. Não é que você vai tirar 100% para a vida toda, mas você tem que começar, sabe? Começar de algum lugar, não beber mais essas coisas cheias de açúcar, refrigerante, cheias de açúcar, sódio e corante, caramelo 4, que é cancerígeno, um monte de coisa ali, Coca-Cola, né, que eu tô falando. E aí, para de tomar suco. Mas eu não posso. E se for suco natural? Gente, não existia suco. A gente comia fruta. Ponto. Né? Suco, a gente começou a bater esse negócio, concentrar um monte de frutose, e isso não é natural. Na natureza não tem isso assim. No máximo, a única coisa mais doce que existia na natureza era o mel, e era uma coisa muito difícil da gente conseguir. A gente não carregava pote junto com a gente. Quando a gente comia, tinha que dividir, e era difícil de conseguir, de pegar, de ter acesso. Então, assim, não é uma coisa que a gente foi exposto. Por isso que a gente não tem defesas. A gente sacia com... Quando você vai na churrascaria rodízio, por exemplo, come, 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 pronto, tem uma hora que você fala assim, eu não quero mais nada. Se esse cara do espeto vier aqui, eu vou dar um murro na cara dele, que eu não nem ver ele mais.
Tá, de tão cheio que você tá. Não me oferece mais nada. Sacia. Nós temos substâncias que são liberadas quando a gente atinge, né, esse ponto de saciedade, com proteína e gordura. Mas com pudim, pão, você come até explodir. E daqui a pouco você está querendo de novo, daqui a pouco você está querendo de novo, e no outro dia de novo, aí você compra de novo. As pessoas, por exemplo, eu atendi, durante a minha graduação, eu fiz um estágio voluntário num ambulatório que era para bariátricos, para quem queria fazer bariátrica, né, pelo SUS. E a gente atendia muito esse povo que tinha vindo de bariátrica já. Os relatos de alimentação deles era coisa terrível, assim, 8 pães, uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, numa sentada. Então, assim, é um volume muito grande. Como é que a gente tem capacidade, nosso corpo permite? Porque não existia isso. Não tem pé disso na natureza, entende? Por isso que não tem saciedade. Uma loucura, doideira isso. Ó, uma aula aqui, né? Impressionante. Eu sou muito seu fã também, que você fala de uma forma tão fácil. Assuntos tão técnicos, né? Você consegue passar isso para todo mundo entender. Que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, porque muitas vezes elas não conseguem entender o que a gente está falando. Né? Então, a primeira coisa que você falou foi tomar consciência, primeiro, da importância de você cuidar da tua saúde através dos alimentos. Então, o que a gente entendeu aqui? Que o teu corpo ele não quer ficar doente. Ele vai fazer de tudo para não ficar doente. Mas você precisa ajudar o seu corpo. Parar de agredir. Parar de agredir o teu corpo para que ele possa, ele sim, ele tomar as providências ali e conseguir combater essas doenças que vão aparecer a todo momento. E a alimentação é um pilar fundamental aí para a gente conseguir a nossa base. É a constituição do nosso corpo. Manutenção da vida. É a grande base de tudo. Mas, Bis, já fechando essa live aqui, é muito assunto. A gente podia fazer uma live todo dia durante um ano. Ó, mas o que acontece? Muita coisa. Vou contar minha experiência rapidinho para você entender, que dentro do meu meio é muito comum, tá? Hoje, enfim, eu fui estudar, hoje eu fui fazer pós-graduação em nutrição esportiva, fui entender um pouco mais sobre alimentos, e é claro que mudou completamente a minha vida. Mas eu sou um professor de educação física, que lá na minha faculdade, dentro da sala de musculação, era preciso comer muito carboidrato. Isso foi falado desde o começo, isso estava muito, uma crença muito em mim. Tanto é que quando eu passei a fazer uma low carb, passei a fazer uma cetogênica, passei a fazer jejum intermitente, isso foi muito difícil para mim. Não fisicamente falando, mas aquilo que estava instalado na minha cabeça, por ter escutado minha vida toda falar que eu precisava de muito carboidrato para eu ter energia, para eu treinar, para eu não perder massa muscular. Então, a gente entende que existe uma resistência muito grande das pessoas também. Eu também passei por isso. Não é fácil, sabe? A gente fica duvidando disso o tempo todo. Então, para quem duvida disso tudo, eu já sei mais ou menos o que você vai falar, mas eu queria que saísse da sua boca. Para quem duvida, tudo isso que a gente está falando, né, de buscar um corpo, buscar mais saúde, através de uma alimentação mais limpa, o que você tem para falar, para ajudar essas pessoas a entenderem isso? De uma forma bem simples, assim. Não é fácil. Mas fácil não é. Fácil não é. Mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Tanto é que tem um monte de profissional que vai ficar agarrado nessas coisas antigas. Não é que não é certo, mas cara, até consegue resultado fazendo dieta, comendo várias vezes, baixinha caloria, até consegue, mas por um período você não consegue ficar muito tempo passando fome. Porque dá fome, você está comendo pouco, tendo estímulo de insulina, a glicose fica caindo, você fica com necessidade de comer de novo. Então, o que a pessoa precisa entender? É que o processo de... O nosso organismo, ele vai responder aos estímulos que você vai dar lindamente, porque ele é uma máquina. Nosso corpo, ele é uma máquina. Tanto é que você consegue desenhar ele.
com os estímulos dentro de uma academia, é lógico, tendo um suporte da alimentação para dar, né, pra dar esse suporte a esse estímulo, mas o corpo ele vai responder lindamente. O que vocês precisam é parar de agredir, primeira coisa, escolher os nutrientes importantes, fazer com que isso passe a ser o teu estilo de vida, que você goste de fazer as coisas que te fazem bem e que você desapegue. Eu falo que é desapegar das coisas que te fazem mal. Não é que você nunca mais... eu vou conseguir deixar de gostar de, sei lá, chocolate? Não, não vai deixar de gostar de chocolate. Você vai parar de ser escravo do chocolate, de não ter controle sobre o chocolate, né? E vai fazer o quê? Vai consumir, eventualmente, controladamente. Vai ter lá seu momento de prazer, sem arrepender-se, porque você sabe e sente falta, né, de estar no seu estilo de vida todo dia ali, que te faz tão bem. Você acorda se amando, você vê seu corpo mudando, você vê seu corpo respondendo, essa máquina perfeita, que se conserta, que funciona lindamente, na melhor performance da vida, na melhor versão. Cara, você só quer agradecer a Deus por ter te dado a oportunidade de estar dentro desse corpo e estar cuidando dele e ter acesso a informações que te ajudaram a chegar nisso, sabe? Uma coisa que eu estava querendo falar, as pessoas que estão mais preocupadas só com a parte de composição corporal, o corpo ele vai responder, para que ele não tem necessidade de ficar estocando se você parar de entregar só calorias para ele, ok? Você dando nutrientes, ele vai saciar, e esses intervalos que vão aumentar entre uma refeição e outra, porque não tem fome o tempo inteiro, nesses intervalos, o teu corpo vai fazer uso desses estoques. Você não precisa ficar preocupado, igual ele falou no começo, de você ter que ficar fazendo um monte de atividade física para gastar energia. Não é esse gasto que o corpo faz. A atividade física ela é para te deixar na tua melhor versão de performance, de corpo, eu preciso dar um pique daqui ali, eu preciso subir uns lances de escada. Sabe, essa capacidade de realizar movimentos, que é fantástico, nós somos maravilhosos, né? E vai te dar saúde, e longevidade, e parte mental, tudo isso melhora com a atividade física. Mas a parte da alimentação, ela vai ajudar a moldar esse corpo. Esse gasto que a gente fala não é correndo atrás, fazendo exercício. O gasto é deixar o corpo usar as reservas, porque ele gasta o dia inteiro. Enquanto eu estou falando aqui, está gastando. Quando vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão gastando energia, está piscando, vocês estão, né, respirando, o coração está batendo, tudo isso requer energia para funcionamento. Então, gastar é deixar o corpo usar as reservas que você tem aí. O que são essas reservas? São marmitinhas que sobraram das que você comprou, muita marmita, e sobraram, estão reservadas aí para você usar em algum momento. Você tem que ter este momento, deixar o corpo usar essas reservas. É só nutrir ele. Agora, eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Não, você falou um negócio muito importante. Eu acabei divagando, e aí eu falei, ai meu Deus, o que era mesmo que falar? Mas você falou uma coisa muito importante, que se as pessoas perceberem, tem 80 pessoas nessa live aqui agora, e muita gente fica... E você citou a questão do exercício físico, né? Eu sou professor de educação física, eu vejo isso, né? Todos os dias, né? Já passaram dezenas de alunos aqui. Muita gente fica frustrado quando pega o exercício físico e olha para ele só quando quer emagrecer. O que acontece? O que eu vejo bastante, Lizzy? Na minha prática, isso, e muita gente fica até chateada. Até, às vezes, quando eu falo isso aqui, as pessoas ficam até ofendidas, alguns professores de educação física. A gente tem que falar para a galera que se você quer emagrecer, o exercício físico não é o cara que vai fazer você emagrecer. Eu sei que parece confuso, vou explicar isso melhor. Mas, tio Ed, você está falando para mim
que eu quero perder a barriga, quero emagrecer, e você está falando para eu não fazer exercício físico? Não. Eu estou falando para você que eu vi nesses mais de 20 anos trabalhando nessa área de emagrecimento, que muita gente busca só o exercício físico. Vou dar um exemplo para você. Eu sei. A pessoa chegou ali na 40 anos, a barriguinha já está grande, a mulher já fala, pô, Desculote. os amigos começam a falar, pô, tá na hora de emagrecer, vai no médico, o médico fala para ele, olha, você tem que emagrecer, você vai ficar doente, diabetes está subindo. Aí a pessoa fala, a primeira coisa que ela pensa é ir se matricular na academia para emagrecer. E aí Ou que vem... fazer caminhada. E por que que isso tem que ser falado, Bise? Porque se ela está fazendo exercício físico só para emagrecer, A ou dieta o tá errada. exercício físico não é o cara que vai fazer ela emagrecer. Sozinho, ele não consegue e ele não é o cara principal que vai fazer isso. Por que que é legal a gente entender isso e falar isso abertamente aqui? Porque senão a pessoa vai ficar frustrada. Ela vai desistir. Tô Ó, o que a treinando há gente... 3 meses, não consigo emagrecer, vai fazer o quê? Vou chutar o balde. Mas, tio Ed, se eu só concluir aqui, para a galera entender, mas, tio Ed, você está falando para mim que eu não tenho que fazer exercício físico? Não, eu quero. Eu falo isso todo dia aqui. O exercício físico é a única ferramenta que vai fazer você aumentar a massa muscular. Vai dar estímulo para você melhorar a sua massa muscular, para você ter mais Composição energia corporal. e envelhecer melhor, envelhecer com saúde. O exercício físico é o único cara que vai fazer você melhorar a sua densidade óssea, para você não cair no chão e quebrar o osso aí com 40, 50 anos, que a gente já está vendo isso já, osteoporose e por aí vai. O exercício físico faz também você melhorar a sua capacidade metabólica. Falamos bastante sobre a insulina também. O exercício físico faz você melhorar a sua capacidade mental, faz você melhorar o teu sono. Motivar Então, a ficar na dieta. o foco tem que ser aí. O exercício físico é fundamental, mas a gente tem que entender um pouco isso. Senão você vai ficar frustrado. E a gente tem que buscar exercício físico também para esses bens aqui. Tá? Então, quando a gente percebe isso, entendi, tio Ed, entendi agora qual é o grande benefício do exercício físico. Agora, vamos se alimentar melhor para a gente também aumentar a nossa massa muscular. Isso vai fazer você se tornar mais saudável e, olhando para a alimentação, se alimentando dessa forma que a gente está falando, automaticamente o teu corpo vai queimar essas gordurinhas da barriga e você fica com um percentual mais baixo de gordura, aí nasceu a definição muscular. Melhorou a composição. Melhor composição corporal e assim a gente fica mais fácil as pessoas entenderem, entendeu? Sim. É porque assim, o que acontece? A gente veio de uma propaganda muito forte em cima... Porque primeiro eles proibiram a gente de comer as gorduras e aí começamos a comer base de dieta cereais, grãos. Daí a população começou a engordar. Falei assim, as orientações, nós não estamos errados. Não é a orientação do governo que está errada. É o pessoal, o que está acontecendo? Por que eles estão engordando? É culpa deles. Por quê? Porque estão sedentários e estão comendo muito. O que tem que fazer para eles emagrecerem? Tem que comer menos e se exercitar mais. Então vem em cima dessa história, dessa propaganda de que as pessoas pararem de ser gulosas e começar a e parar de ser preguiçosa, de se exercitar mais. Só que isso nunca funcionou. Por quê? Porque o exercício físico não emagrece e o que emagrece é a alimentação e comer pouco dá fome é insustentável. Você não tem que comer pouco, você tem que comer menos vezes das coisas certas. Você tem que entregar para o teu organismo o que ele precisa, que ele vai parar de comer o tempo inteiro. Ele vai parar de pedir comida o tempo inteiro. Agora, se você ficar atendendo desejos enquanto você quiser emagrecer, você está dificultando o seu trabalho. Né? Eu estou com vontade de comer um pedaço de queijo. Aí vai lá, come metade do queijo que estava na geladeira. Do nada, nem fome estava. Mas como que eu sei que será fome? No lugar do queijo, você comeria ovo? Não, ovo eu não estava com vontade. Eu falei, não é fome. Está com vontade de comer queijo. Aí as pessoas beliscam o tempo inteiro, porque elas têm acesso à comida o tempo inteiro. Onde você vai, tem comida sendo oferecida. E às vezes a pessoa fica até chateada se você não comer porque ela está oferecendo.
tem que comer, tem que comer, tem que comer o tempo todo. Se você não comer, é forma de carinho, vem desde criança, né? Que a criança cai, tadinho, machucou o joelho, toma um pirulito, para de chorar, sabe? A gente vem, eu passei a semana inteira trabalhando, não vi minha filha, final de semana vou levar ela para tomar um sorvete. Então a gente está sempre envolvendo coisas que não são boas com o amor, com o carinho, com o agradar. Não precisa, porque você não levou ela para um parque, porque você não levou ela para dar uma volta, para ir na praia, porque você não foi fazer uma ação com ela sem ser comer, né? Então, essa associação vem desde criança e a gente precisa enxergar e acordar para isso. Não quer dizer que eu não vou comer alguma coisa por prazer de vez em quando. Vou, mas isso não é todo dia. Primeiro, que se eu boto uma coisa que eu tenho muito prazer em comer, se eu boto ela todo dia, ela vai virar uma coisa comum, não vai ser mais especial. E aí, essa coisa comum, eu vou estar viciada nela, não consigo mais tirar, ela já faz meu comum, e eu vou querer outra coisa mais saborosa do que ela, e vou agregar no meu dia. E aí, toda hora uma coisa nova que eu vou estar acrescentando, que é altamente palatável. E aí, final de semana, não era mais um dia do lixo. É sexta, sábado, domingo, às vezes segunda-feira, porque sobrou. Não é? É isso aí. Kizzy, maravilhosa, como sempre. Muito obrigado, tá? Em ajudar minha comunidade aqui, meus 40 a mais, que estão buscando aí, estão entendendo isso. A ficha está caindo, Então, eu acho que é isso. Não é fácil para a gente vem, sabe, essas crenças bem fortes na gente. E fazer mudança agora, depois dos 40 anos, não é fácil. Mas quando você percebe isso tudo, percebe teu corpo mudando, é mágico, né? A magia acontece. Então é legal a gente experimentar isso um pouquinho, experimentar o que a gente falou aqui hoje, né? E você notar, você mesmo, perceber o que está acontecendo com o seu corpo, né? Se observar no espelho, como está a sua disposição, a tua energia. Agora você namora melhor? Legal, bem provável que sim. Agora você tem mais disposição para treinar? Bem provável que sim. Agora você tem mais disposição para trabalhar? A tua produtividade do trabalho vai ser maior? Com certeza. E você vai percebendo isso e depois eu costumo dizer o seguinte, depois que você vê, não tem como se ver mais. Acabou. Acabou. Tem gente que deixa se levar e volta lá para aquela vida de novo. Mas assim... só se for uma questão, muitas vezes, psicológica. Às vezes, exatamente. Pode acontecer de ficar abalado, uma perda familiar, às vezes é um trauma problema que faz a gente voltar para trás. Mas, enfim, a gente tem que entender um pouco isso. Bizzy, quer deixar até o último recado aqui? Mandar um beijão para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem assistido aí a gente. Espero ter tocado aí o coração e a mente de alguém para que mude e se torne mais saudável. Eu salvando uma vida hoje, já estou feliz, tá bom? E depois, gente... Para te encontrar? Você faz a galera quer te conhecer melhor, conhecer o teu trabalho, você atende de forma online, não é isso? Só online, porque eu moro fora. Eu consulto online e eu faço uns grupos de desafios quase todo mês. Às vezes grupo de emagrecimento, às vezes de desafio, mas depende da demanda. Só chamar você aqui no Instagram, é isso? Eu sou bem acessível. Somos gente da gente, né? Então, meu recado, gente, façam melhores escolhas, se amem, vocês merecem, tá? Vocês merecem muito mais, vocês merecem estar nesse planeta performando, porque nós somos capazes de performar muito, nós somos sagazes, nós somos topo da pirâmide, topo da escala alimentar, somos nós. E por quê? Porque nós somos demais e tem que ter uma vida maravilhosa. Vê se eu vou sobreviver, porque as pessoas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo.